Caríssimos alunos e alunas de Prática Jurídica Trabalhista Simulada, um abraço a todos vocês, alunos e alunas de Direito que já estão quase formando, já são quase advogados, né? Juristas praticamente preparados. Muitos de vocês já estão preparando para a prova do exame da ordem, alguns já passaram na primeira fase, estão se preparando para a segunda fase, alguns também vão fazer essa prova na área do direito e processo do trabalho. E pensando em vocês, alunos que vão fazer essa prova na OAB, e também naqueles alunos que querem aprender a redigir uma boa petição trabalhista, que eu preparei essa aula. Estamos dando continuidade ao estudo da contestação no processo do trabalho. Vimos uma aula preliminar de noções teóricas acerca da contestação, e nesta aula o objetivo é passar para vocês um caso simulado. Quem não leu ainda o caso, quem não teve acesso, o caso está na descrição do vídeo, e é bom, quem não leu, dar um pause e ir lá na descrição, dar uma lida no caso, para a gente poder prosseguir posteriormente com a nossa aula. E nesta aula eu explico o par e passo, né? Ou seja, o passo a passo, o ponto a ponto da redação da petição trabalhista no que diz respeito à contestação a ser apresentada pelo reclamado. O caso que está na descrição para vocês, eu vou mencioná-lo agora, obviamente é um caso fictício, não tem correlação com a vida real, ok? É bom deixar isso claro, né, desde o início. Trata-se do representante de uma empresa chamada Três Porquinhos Construções Limitada, situada em Itamaraju, Bahia. Eu dei aí alguns dados para a qualificação. Muitas vezes os casos simulados não trazem os dados completos para a qualificação, mas já mencionei para vocês que sempre que faltar um caso essencial para a qualificação ou para a redação de algum dos pontos da petição, como data, valores, etc., coloquem o dado seguido de reticências, 3 pontinhos. Cidade, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos. Salário de 3 pontinhos. Enfim, tudo que for essencial para a redação da petição, não for dado no caso simulado, vocês não vão inventar. Não se pode inventar dados em caso simulado. É necessário que você se atenha àquilo que foi passado no caso. Pois bem, então o representante da Três Porquinhos te procurou em seu escritório, dizendo que foi proposta uma reclamação trabalhista no dia 24, em relação à qual ele foi notificado no dia 24 de abril, e a audiência será no dia 18 de maio de 2020, na data que eu estou publicando esta aula de hoje, ok? Devendo vocês prepararem a sua defesa. De acordo com ele, na petição inicial, ele já entregou a petição inicial e documentos. Você, na leitura da petição inicial, verificou o seguinte: o reclamante se chama Samuel Lobão Soprador. Então, se a empresa é Três Porquinhos Construções, é claro que o reclamante vai ser Lobão Soprador. A reclamação foi proposta na Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas, porque ele informa na petição que trabalhou para a reclamada nas cidades de Itamaraju, onde se situa a reclamada e onde ele também reside, mas também trabalhou em obras nas cidades do Prado, Teixeira de Freitas e Itabuna. De forma que, nos termos do artigo 651 da CLT, a reclamação pode ser proposta no local onde prestou serviços à reclamada. Se o reclamante prestou serviços em vários locais para a reclamada, a reclamação pode ser proposta em qualquer uma das localidades nas quais ele prestou serviço. Ok? Ele informa na inicial ter sido contratado na função de pedreiro
recebendo um salário mensal de R$ 1.500, e a admissão se deu em 3 de setembro de 2018, sendo que a dispensa ocorreu em 22 de novembro de 2019. Diz que trabalhava de segunda-feira a sábado, sendo que de segunda a sexta-feira a sua jornada de trabalho era de 7 da manhã às 21 horas, 7 da manhã às 21 horas, e nos sábados de 7 horas às 17, com 1 hora para almoço. E diz ainda que não recebia pelas horas extras prestadas, alegando ter uma diferença para receber por todo o período de 30 horas extras mensais. Correto? Obviamente ele pleiteia as horas extras mais reflexos. Informa ainda na petição inicial o Lobão, Samuel Lobão, que trabalhou exposto a poeira e barulho excessivo, requerendo, assim, o pagamento de adicional de insalubridade pelo grau máximo, ou seja, 40% mais reflexos. E esse pagamento ele pleiteia com base no salário básico dele, no salário de R$ 1.500, a base de cálculo apresentada de R$ 1.500. Diz que em 9/10/2019, sofreu acidente de trabalho e ficou afastado até 21/10/2019. As datas são importantes, hein? E assim, ele tem direito, informa ter direito à estabilidade provisória no emprego de 12 meses, ou seja, até 21 de outubro de 2020. Pediu, dessa forma, indenização substitutiva ao período estabilitário que faltava, 11 meses, portanto, e pede que essa indenização substitutiva seja calculada com base no salário mensal, acrescido de horas extras, adicional de salubridade, 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS e multa de 40% da FGTS. Ele quer que o valor da indenização englobe todas essas verbas que ele está deixando de receber pelo período que alega ter estabilidade. Pediu ainda a condenação da reclamada em pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, um montante de 20%. Prestar atenção nesse percentual. Requereu ainda a aplicação, lá nos requerimentos finais, né, a aplicação da multa do artigo 467 da CLT por não terem sido pagas, caso não haja o pagamento das verbas incontroversas, das verbas rescisórias incontroversas na audiência. E aí a multa é de pagar essas verbas incontroversas acrescidas de 50%. Informação importante para você que vai redigir essa petição, ou já redigiu, o caso diz que ele não valorou individualmente os pedidos e deu à causa o valor de R$ 50 mil. Essa foi a síntese da inicial que foi dada. Na dúvida, pause e vamos ler o que está descrito aí para vocês na descrição do vídeo. Prosseguindo, o senhor Manuel do Porto, representante da empresa Três Porquinhos, te entregou a documentação necessária para a elaboração da defesa. Ele te entregou cartões de ponto e contra-cheques, ficha de registro, acordo de compensação de horas e disse que, nos termos desses documentos, mostra que a jornada efetivamente cumprida pelo reclamante, em regra, era de 7 às 17 horas de segunda a quinta, de 7 às 16 horas na sexta, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, e ele não trabalhava aos sábados. O acordo de compensação de horas é justamente para compensar as 4 horas do sábado
de segunda a quinta-feira, de forma que ele trabalhava 1 hora a mais de segunda a quinta. Ele informa que eventuais horas extras prestadas foram devidamente pagas ao reclamante nos termos dos controles de jornada e dos contra-cheques que foram entregues para você. Então temos que tomar essas informações como verdadeiras em relação ao nosso cliente. Nós vamos defender essa tese para o nosso cliente na contestação. Ele ainda entrega o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente assinado. Houve o devido pagamento, não há questionamento em relação à data do acerto, no caso simulado. Também tem um acordo de prorrogação de horas em razão dessa compensação que era feita, 1 hora a mais de segunda a quinta e eventuais horas extras. Deu ainda para você a ficha de fornecimento de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e mencionou que ele não estava sujeito a condições insalubres acima do tolerável. Ele fala que estava sujeito a poeira e a ruído, acima dos limites toleráveis. Ele diz que não e que ainda havia o fornecimento de EPIs, que em caso desses limites serem além do tolerável, havia redução dessa incidência sobre o trabalhador em razão dos EPIs, de forma que estava dentro do limite tolerável, certo? Ainda deixou claro para você, e isso nos termos da própria petição inicial, que quando o reclamante retornou do afastamento, ou seja, em 21/10/2020, ele estava devidamente recuperado, sem qualquer sequela, estando apto para o trabalho. Pois bem, queridos alunos, nós terminamos a leitura do caso, um caso muito extenso para a redação dessa contestação, e vamos trabalhar agora um ponto a ponto da redação dessa petição. Como se estivéssemos analisando os critérios adotados para a correção desse caso. Vamos imaginar que é uma banca aí do exame da ordem, que essa banca adotou os seguintes critérios para a correção dessa petição. Primeiro, o endereçamento para a Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas, Bahia, onde a ação tramita. Como é o juízo competente, nós não vamos alegar a incompetência do juízo, certo? Então basta que na petição se dê o endereçamento, que pode ser da seguinte forma: excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas, Bahia. Não menciona se é a primeira, se é a segunda, se tem duas varas, então, por via das dúvidas, coloquem os 3 pontinhos antes da Vara do Trabalho. Como é a primeira petição a ser formulada pelo reclamado no processo, é necessário que ele faça a sua qualificação. Mesmo que já tenha essa qualificação na petição inicial, é possível que essa qualificação não seja completa ou contenha alguns itens errados. Então, o ideal é que ele faça a sua qualificação completa na contestação. Mas antes dele se qualificar, lembrem-se, temos, após o endereçamento, um espaço técnico, que como num caso simulado você vai redigir essa petição, às vezes você tem um limite de laudas e de linhas, como ocorre na prova da OAB, de forma que você não vai soltar aquele espaço que se dá na praxe forense, que é em torno de 10 linhas, você coloca assim apenas entre parênteses, espaço ou espaço técnico, soltando só uma linha, e põe o número do processo. Não foi dado o número do processo no caso, então você vai colocar processo número ou reclamação trabalhista número, 3 pontinhos.
Após o número do processo, nós vamos informar os dados de qualificação do reclamado. Coloca assim, os dados completos seriam o nome, Três Porquinhos Construções Limitada, vírgula. E eu passei para vocês os dados, vocês vão preencher esses dados aí, que seria o CNPJ da pessoa jurídica, o endereço completo com CEP, são esses os dados necessários. Pode-se colocar também, tem sido aceito, colocar-se o nome e depois a qualificação completa entre parênteses. Sempre que der, de toda forma, uma informação, é necessário que você traga essa informação. Tá ok? Posteriormente, indicar o endereço onde o advogado recebe as intimações, preenchendo assim o requisito do artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho. Informou o endereço completo, se pode colocar também endereço completo entre parênteses. Após isso, informar que está apresentando a contestação na reclamação trabalhista em epígrafe, né, que a gente geralmente remete àquele número de processo que já foi informado acima, com base, ou seja, com fundamento, e agora nós vamos trazer aqueles dispositivos legais que dão fundamento aos requisitos da contestação, conforme a aula teórica que vimos, a última aula postada sobre prática trabalhista. E esses dispositivos são o artigo 847, parágrafo único da CLT, e, no caso do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT e do artigo 15 do CPC, nós temos os artigos 336, que trata do princípio da concentração da defesa, também conhecido como princípio da eventualidade, nós já discutimos sobre ele. Artigo 337, que expõe quais são as possíveis defesas preliminares a serem formuladas na contestação. Lembrando que no caso da incompetência relativa do juízo, embora o CPC fale que é preliminar de contestação, a CLT regula no artigo 800 como uma exceção de incompetência a ser apresentada em peça separada. E, por fim, o artigo 341 do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus da impugnação especificada dos fatos formulados pelo reclamante na petição inicial, sob pena de confissão, sob pena de serem presumidos como verdadeiros esses fatos, tornando-se incontroversos. Então é importante mencionar esses dispositivos, né, apresentar a contestação com base nos mencionados dispositivos, em face da reclamação trabalhista número tal, epigrafada, ou em epígrafe, proposta por, e aí você traz os dados do reclamante, Samuel Lobão Soprador, entre parênteses, qualificação completa, porque já tem essa qualificação na inicial, ou já qualificado nos autos, você pode colocar isso também, já devidamente qualificado nos autos, porque, obviamente, ele deve ter se qualificado de forma correta na petição inicial, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos seguintes. Agora, portanto, nós estamos fazendo um conectivo, um elo de ligação com a defesa. Partindo para a defesa, a primeira coisa que se coloca na fundamentação da defesa, o que se costuma, é facultativo, mas é da praxe forense, o primeiro tópico ser uma síntese da petição inicial. De forma que pega-se aquilo que foi trazido na inicial, chamada no processo de trabalho comumente como
exordial, né? Trazido, portanto, da exordial. E de forma bem resumida mesmo, isso, muito resumida. Pode-se colocar assim, o reclamante propôs a presente reclamação trabalhista pleiteando horas extras, pagamento de diferenças de horas extras e reflexos, adicional de insalubridade e reflexos, estabilidade provisória por acidente de trabalho e honorários advocatícios, dando à sua causa o valor de 50 mil reais. Ponto. Todavia, os pleitos formulados pelo reclamante não prosperam, pelo que a presente reclamação trabalhista deve ser julgada totalmente improcedente, conforme se demonstrará nas razões ou nas fundamentações seguintes, ou nesta contestação, qualquer termo desses. Ponto. Passada essa breve síntese, nós vamos começar a defesa. E a defesa, como estudamos, ela pode ser uma defesa processual ou uma defesa meritória. Começa-se pela defesa processual. É isso que estabelece o artigo 337 do CPC. E é o lógico, porque se o juiz acolher a defesa processual, ele não precisará, em relação àqueles pedidos que você quer que sejam extintos, que o processo seja extinto em relação aos mesmos, o juiz não precisará analisar fatos e provas e teses jurídicas sobre eles. Então, se o juiz acolher a defesa processual, ele já não vai analisar o mérito em relação àqueles pedidos. Por isso que a ordem lógica de se estruturar a contestação é primeiro fazer-se a defesa processual, também chamada de preliminares, para posteriormente formular-se a defesa de mérito, discorrendo exatamente sobre os fatos trazidos na petição inicial e os pedidos deles decorrentes, impugnando-os. Okay? Nesse caso específico que foi passado para vocês, nós temos uma defesa processual importante aos requisitos da petição inicial trabalhista. Nós já tínhamos, desde quando foi inserido o procedimento sumaríssimo na CLT, salvo engano foi em 2000, artigos 852A, B, etc., nós já tínhamos em relação ao procedimento sumaríssimo, no artigo 852B, inciso 1, a necessidade dos pedidos serem certos, determinados e indicar na petição o correspondente valor do pedido. E o parágrafo 1º do artigo 852B, salvo engano, que eu não estou com ele aberto aqui, ele estabelece que, não sendo cumprido esse requisito, deve ser extinta a reclamação trabalhista em relação aos pedidos que não preencherem esses requisitos. No caso, como você tem que demonstrar que o valor total da sua reclamação trabalhista, das verbas pleiteadas, é de até 40 salários mínimos, se você não trouxer aí o valor de algum pedido, vai ser extinta a reclamação por falta deste requisito. Com a reforma trabalhista de 2007, durante o governo Temer, nós tivemos a incorporação desse requisito também para o procedimento ordinário, para o rito ordinário no processo do trabalho. Isso já era defendido por vários autores trabalhistas. Porque se você optar por propor a reclamação trabalhista pelo rito ordinário, não basta informar, não bastava para esses autores informar na sua petição inicial trabalhista, na exordial, que o valor da causa era acima de 40 salários e simplesmente não mencionar o valor de cada pedido. Para esses autores, o procedimento é uma norma de ordem pública, de forma que já era necessário para eles, desde antes da reforma de 2017, indicar-se o valor de cada pedido, mesmo no rito ordinário, para demonstrar que os seus pedidos ultrapassam 40 salários e, portanto, não devem ser processados pelo rito sumaríssimo.
Mas isso não era o entendimento predominante à época. Entendia-se que se colocou pelo rito ordinário, você poderia arbitrar ao final um valor para a causa, os juízes não extinguiam o processo em razão disso e por você não indicar individualizadamente cada pedido. Mas com essa reforma trabalhista de 2017, a CLT determina atualmente no artigo 840, em seu parágrafo 1º, que seja dado o valor para cada pedido. O pedido tem que ser certo, determinado, indicando-se o seu valor, mesmo no procedimento ordinário. Então, se não for preenchido esse requisito, o parágrafo 3º do artigo 840 atualmente estabelece que haverá a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido que não cumprir esse requisito. No nosso caso prático, mencionou-se que não foi dado valor aos pedidos. Ele simplesmente, o reclamante, simplesmente arbitrou ao final da sua petição o valor de 50 mil reais. Ora, de modo que não cumpriu o requisito previsto no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, de forma que os senhores, as senhoras e as senhoritas vão fazer uma defesa preliminar de não preenchimento desse requisito da petição inicial, requerendo, assim, que todos os pedidos formulados pelo reclamante na inicial sejam extintos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Essa é a única defesa preliminar a ser feita nesse caso. Passamos para o próximo tópico, que é do mérito, ou mérito. No mérito, é sempre bom que vocês verifiquem, desde logo, se há prescrição e decadência. Havendo prescrição e decadência, por ordem lógica, é a primeira coisa a se alegar no mérito. Porque são defesas que vão impedir a análise das questões fáticas e dos pedidos formulados, uma vez que esses serão julgados improcedentes pelo transcurso do tempo. No caso da prescrição, tem-se que o reclamante perde direito à utilização da via processual, da sua pretensão à utilização da via processual para satisfação de seus direitos. E no caso da decadência, ela atinge diretamente o direito do reclamante. De modo que, verificando-se a prescrição, que é o mais comum no processo de trabalho, e a prescrição, vocês se lembram, ela é definida na Constituição, no artigo 7º, estabelecendo-se que a reclamação deve ser proposta até 2 anos após a extinção do vínculo trabalhista, do contrato de trabalho, e pode-se pleitear os últimos 5 anos. Não se aplica nesse caso essa previsão do 29 do inciso 29 do artigo 7º da Constituição, como nós analisamos aqui. Ele foi dispensado em novembro do ano passado, em novembro de 2019, estamos em maio de 2020, não há prescrição, até porque ele só trabalhou 2 anos, a prescrição quinquenal também não é observada. De forma que vamos tratar das outras questões, que é a impugnação de cada pedido formulado por ele com base naqueles fatos trazidos na inicial. Então, em respeito ao artigo 341 do CPC, a contestação tem que buscar de tudo. Então, mesmo que você já tenha alegado a falta dos requisitos para esses pedidos, de forma que o juiz irá extinguir o processo na sua concepção, sem resolução do mérito, porque isso determina a legislação, você não pode confiar, né? Você tem que sempre contar com uma surpresa, eventualmente acontecer alguma coisa, por isso que se chama princípio da eventualidade, aquele previsto no 336. O reclamado tem que trazer toda a matéria fática e jurídica com a qual impugna os pedidos formulados pelo autor. E no 341, a impugnação específica de cada um dos pedidos e dos fatos, né?
Começando pelas horas extras. O reclamante alegou uma jornada extensa, de modo que o seu contratante demonstrou que, pelos contra-cheques, controle de jornada, que a jornada dele estava dentro do previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, bem como no artigo 58 da CLT, que havia ali o acordo de compensação de horas consoantes artigo 59 da CLT em seus parágrafos, principalmente parágrafos 2º e 6º, que permitem esse acordo para compensação de horas. Tudo isso também em consonância com a súmula 85 do TST, de modo que vocês vão construir um texto rebatendo os fatos, aquela jornada alegada por ele, informar qual era a sua real jornada, que a real jornada está devidamente consignada nos controles, que as horas do sábado eram compensadas durante a semana, com a autorização legal e da súmula 85 TST, e ainda, em razão disso, informando que eventuais horas extras prestadas por ele estão devidamente pagas nos contra-cheques conforme documentos anexados à contestação. E é importante que no seu texto, mesmo aí na fundamentação, você conclua assim, ou abra a fundamentação ou conclua assim. Portanto, o pedido do reclamante de condenação da reclamada em pagar-lhe horas extras mais reflexos deve ser julgado totalmente improcedente. Ok? Passa-se para o próximo tópico. É tópico por tópico, não tem mistério. O próximo tópico é sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade foi pleiteado pelo reclamante sob a alegação de que estava exposto a situações insalubres, quais sejam agentes físicos, a poeira, o ruído, que atuavam em seu organismo lesivamente num grau máximo, nos termos da legislação. E ele pede o pagamento desse adicional com base no seu salário básico, que é de R$ 1.500, e no grau máximo, que é de 40%. Vocês vão contestar informando que, conforme documentos anexados, a reclamada fornecia ao reclamante os devidos equipamentos de proteção individual, EPIs, de forma que ele não estava submetido a condições de trabalho insalubres, e havia o devido controle também para evitar eventual exposição acima dos limites. De modo que não se caracteriza o direito a adicional de insalubridade previsto no artigo 189 da CLT. Os limites a que ele estava submetido eram abaixo dos toleráveis, ou seja, não tinha nenhum problema, nos termos do artigo 190 da CLT, e eventual exposição a limites acima do tolerável eram controladas com o uso de equipamentos de proteção individual, que era constante esse uso, e havia inclusive os devidos programas médicos de proteção ambiental, etc., aplicados pela reclamada no exercício das funções do reclamante, estando assim os riscos devidamente eliminados nos termos dos artigos 190 e 191 da CLT, não havendo que se falar em pagamento do adicional de insalubridade previsto no artigo 192 da CLT, inclusive porque não houve qualquer perícia. Para se analisar eventual direito, é necessário que haja perícia técnica nos termos estabelecidos pelo artigo 195 da CLT, e ainda
em respeito ao princípio da eventualidade, impugna-se o percentual questionado pelo reclamante, 40%, justamente porque eventual incidência seria em um adicional mínimo, e ainda a base de cálculo pleiteada pelo reclamante não é aquela prevista no artigo 192 da CLT, que estabelece que o percentual do adicional vai incidir sobre o valor do salário mínimo. E, inclusive, nesse ponto, vocês vão mencionar que a súmula 228 do TST, que previa que o adicional deveria ser pago com base no valor do salário base, e essa interpretação se deu depois que o STF editou a súmula vinculante número 4, que vedava qualquer vinculação de pagamentos com o salário mínimo, e o TST adotou então essa nova redação para a súmula 228, que o adicional de salubridade deve ser pago com base no salário base, mas posteriormente o próprio STF, julgando um recurso extraordinário, salvo engano da Unimed, não me lembro bem, mas salvo engano dela, estabeleceu que o percentual do adicional de salubridade deve ser incidido sobre o salário mínimo, uma vez que não houve a discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT, devendo o texto do artigo 192 da CLT prevalecer, de forma que o STF suspendeu a eficácia da súmula 228 do TST. Por todos esses termos, vocês devem pedir que seja julgado improcedente o pleito do reclamante de pagamento adicional de insalubridade mais reflexos. Quando eu vou falando aqui, parece um bicho de 7 cabeças, mas os artigos estão todos um em sequência do outro na CLT. A CLT faz a referência à súmula 228. A súmula 228, quando você lê, vai estar indicando lá, se você tiver um bom código, que a eficácia dela está suspensa no que diz respeito a essa questão da base de cálculo. Enfim, é fácil de encontrar isso tudo. E quando você vai fazendo o texto, vai ficando mais organizadinho. Eu preferi dar essa aula sem ficar lendo um texto de petição. Preferi ir discutindo com vocês para verem um raciocínio. E não ler um texto, senão somente publicaria um texto e estaria de bom tamanho. Não é mesmo? Prosseguindo, temos agora a questão do acidente de trabalho e da alegada estabilidade provisória do emprego. O reclamante sofreu o acidente do trabalho em 9 de outubro de 2019, confirmar aqui se é essa data mesmo. Acidente de trabalho, 9 de outubro de 2019, isso mesmo. E ficou afastado pelo INSS ficou afastado, não fala que é INSS não, minto. Ficou afastado até 21 de 10 de 2019. Ou seja, ele não se afastou pelo INSS com auxílio-doença. Por quê? A legislação, a Lei 8.213 de 1991, que estabelece os benefícios previdenciários, diz que até o 15º dia fica a cargo da empresa o pagamento do afastamento. A partir do 16º dia, que ele vai se afastar pelo INSS. E o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991 diz que, havendo o afastamento por auxílio-doença acidentário, o empregado terá direito à estabilidade no emprego de 12 meses, é uma estabilidade provisória. Ora, conclusão, qual é a interpretação a contrário senso? Se ele não se afastou por auxílio-doença, se o afastamento foi inferior a 15 dias, ele não tem direito à estabilidade provisória do emprego. Isso é claro, a discussão fática não tem, os fatos são incontroversos. Ele diz que se afastou por esse período e não fala ter tido sequelas após isso. E é o que a contestação também tem que mencionar, tem que ressaltar, que inclusive ele retornou em 21 de outubro totalmente apto para o exercício de suas funções laborativas, não havendo quaisquer sequelas, de modo que não tem direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.203 de 1991, devendo o seu pleito ser julgado improcedente. Também
superamos esse ponto. Tá? Ao final, na inicial, foi pedida a condenação em honorários no percentual de 20%. Acontece que o artigo 791-A da CLT, ao estabelecer serem devidos os honorários, e isso também vocês se recordam que houve uma alteração nessa reforma de 2017, porque antes dessa reforma só eram devidos honorários quando o reclamante era hipossuficiente e representado por advogado do sindicato de classe, e agora não há essa limitação na CLT, e a CLT, todavia, limita os honorários a 15%. Então tem os parâmetros para o juiz estabelecer os honorários limitados a 15%. E no caso da inicial, ele pediu 20% de honorários. Então vocês vão fazer um tópico sobre os honorários advocatícios, que pode ser assim, 12 honorários advocatícios. Cada ponto da defesa eu aconselho vocês a abrirem um tópico. E vão falar. O reclamante pleiteou o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Ponto. Todavia, como demonstrado nesta contestação, todos os pleitos formulados pelo reclamante são improcedentes em todos os seus termos, pelo que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, ficando desde já impugnado o pedido. Ponto. Outro parágrafo. Estou só simulando aqui um texto, né? Ademais, tem-se que o percentual máximo para condenação em honorários no processo do trabalho, conforme artigo 791-A da CLT, é de 15%, de forma que também fica impugnado o percentual pretendido pelo reclamante, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, ad argumentando tanto, esse ad argumentando tanto é um termo que diz assim, apenas para fins de argumentação, né, argumentação fica impugnado em caso de eventual condenação. Ponto. Da multa do artigo 467 da CLT. É o próximo tópico, né, que o caso trouxe essa situação dessa multa, então vamos rebatê-la na contestação também. Então pode colocar o tópico assim, da multa do artigo 467 da CLT. Ficaria mais ou menos assim a nossa discussão desse ponto. O reclamante pleiteia ainda o pagamento da multa de 50% sobre as verbas rescisórias incontroversas prevista no artigo 467 da CLT. Ponto. Todavia, tal multa só surge direito ao reclamante de receber o valor da multa prevista no artigo 467 da CLT, no caso de haver alguma verba incontroversa em relação à qual não houver um pagamento na audiência. Ponto. Todavia, todos os pedidos formulados pelo reclamante na inicial estão devidamente impugnados nesta contestação, sendo todas as verbas pleiteadas por ele controversas e ainda improcedentes, como se demonstrou. Ponto. Portanto, não há que se falar em pagamento da multa do artigo 467 da CLT. Seria uma forma de vocês poderem impugnar esse pleito do reclamante. Concluída toda a fundamentação da defesa, passamos para a conclusão. Alguns autores e advogados colocam como pedidos ao final, pedidos e requerimentos. Eu não gosto de usar esse termo para contestação. Eu gosto de usar o termo conclusão e requerimentos, ou simplesmente conclusão. Mas qualquer termo desse que você utilizar para esse tópico está correto. Ok? Então, lembrando, primeiro tópico da nossa contestação. Depois do endereçamento veio o número do espaço técnico, número do processo, qualificação das partes, inserindo a contestação, bem como os artigos que fundamentam os requisitos da contestação, em face do reclamante, com base nos fatos e fundamentos seguintes. O primeiro ponto da nossa fundamentação foi a síntese da petição inicial, uma síntese bem breve mesmo,
Posteriormente, a defesa processual, que é o tópico 2, o segundo título, né, da nossa estrutura da contestação. Defesa processual, que nós alegamos falta de preenchimento dos requisitos da contestação. Terceiro tópico do mérito, a defesa de mérito, e esse tópico foi dividido em 3.1 das horas extras mais reflexos, 3.2 do adicional de insalubridade e reflexo e 3.3 da estabilidade provisória. Com relação à estabilidade provisória, eu acho que eu deixei de mencionar um ponto, agora que eu estou me lembrando, vocês me desculpem, que além de não ter direito à indenização substitutiva, vocês ainda podem mencionar nesse tópico que nos termos do artigo 496 da CLT, primeiro deve-se pedir a reintegração do emprego, e somente diante da impossibilidade é que essa integração pode ser convertida, inclusive de ofício pelo juiz, em indenização substitutiva. Mas o princípio que norteia o processo do trabalho é o princípio da continuidade do vínculo de emprego. Portanto, estando dentro do prazo estabilitário e, eventualmente, o juiz reconhecendo o direito à estabilidade, o que não há no caso, né? Estando dentro do prazo estabilitário, o juiz deve determinar, primeiramente, a reintegração do emprego. E só tendo transcorrido o prazo da estabilidade, ou por questões fáticas não ser possível a reintegração do reclamante no emprego, às vezes até por causa do clima criado, né, em razão da reclamação, é que o juiz deverá condenar a reclamada numa indenização substitutiva. Primeiro ponto. Outro ponto é que o pleito da indenização substitutiva foi feito querendo o reclamante que ele englobe salários, bem como reflexos em horas extras, 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia mais multa de 40%. Ele quer receber a indenização com base em todas essas verbas trabalhistas. Mas a súmula 396 do TST estabelece que esses reflexos, essa indenização substitutiva é paga somente com base nos salários do período estabilitário. De forma que vocês, além de impugnarem o direito à indenização substitutiva, vão impugnar também a base de cálculo apresentada pelo reclamante para cálculo dessa indenização. Tá? É o princípio da eventualidade de concentração de defesa. Se você dá tiro para tudo quanto é lado, porque eventualmente se o juiz acolher algo, né, você não sabe o que pode acontecer no curso do processo, né, o que sai da cabeça do juiz, aí você se resguarda com base nisso. E o outro tópico que nós vimos aí, o subtópico do mérito, nós vimos honorários advocatícios, vocês podem colocar também como subtópico aí do mérito, ou até pode abrir um quarto tópico para ele, eu colocaria como 3.4, 3.5 a multa do 467, e no tópico 4 eu veria, que é o título, eu viria com conclusão, e alguns colocam pedidos, né, alguns requerimentos. Não tem problema, a forma como você faz. Ok, então a gente repassando todos esses pontos para ver se fica bem sedimentado o que nós estamos discutindo nessa aula, vamos para a conclusão. De forma que, primeiro, por todo exposto, coloque-se assim, um texto mais ou menos assim, exposites por todo exposto, dessa forma, requer-se a Vossa Excelência que, dois pontinhos, abre um tópico, pode ser uma letra, né, letra A, por exemplo, preliminarmente, que a presente reclamação trabalhista seja extinta sem resolução do mérito em relação a todos os pedidos dela formulados, por não terem sido preenchidos em relação aos pedidos o requisito do artigo 840, parágrafo 1º, de que o valor de cada pedido deve ser individualmente apresentado na contestação, pelo que estabelece o artigo 840, parágrafo 3º, a extinção do processo. Ficou um pouco extenso esse meu texto, né? Vamos mudar, vamos revê-lo, vamos colocar assim.
Por todo esposo, requer a Vossa Excelência 2 pontos. Preliminarmente, nos termos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que a presente reclamação trabalhista seja extinta em relação a todos os pedidos formulados por não preencherem os requisitos constantes do mencionado dispositivo legal, vírgula, conforme estabelece o artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Ponto. Próximo tópico. No mérito, que todos os pedidos do reclamante sejam julgados improcedentes e em todos os seus termos, conforme demonstrado nas impugnações constantes desta contestação trabalhista e no conjunto probatório dos autos. Ponto. Maravilha. Você está reiterando, portanto, aí no final, tanto o pleito de extinção do processo, a resolução do mérito, quanto aquele pleito de improcedência de todos os pedidos formulados, o que você já fez no corpo da sua fundamentação, mas tem que reiterar ao final, na conclusão da petição. Tem uma coisa que temos que inserir na contestação, que é o direito de compensação, nos termos do artigo 767 da CLT. Nós vamos inserir aí, portanto, um pedido de compensar com eventuais verbas já pagas em caso de eventual condenação. Nesse caso, principalmente no que diz respeito a horas extras. Porque se eventualmente o juiz condenar em horas extras, o caso já menciona que houve o pagamento de horas extras ao reclamante. De forma que na petição deve-se pedir uma compensação pelas verbas já pagas a mesmo título. Ficaria mais ou menos assim. Requer-se ainda que, em caso de eventual condenação, o que só se admite por argumentação, sejam compensadas as devidas verbas já pagas ao reclamante sob a mesma rúbrica ou sob o mesmo título. Ponto. Então você está pedindo a compensação. Se quiser ser específico em relação às horas extras, põe vírgula especificamente no que diz respeito às horas extras e seus reflexos. Ponto. Ok? Após isso, vamos partir para a indicação das provas que se pretende produzir. É possível também que se peça condenação em honorários. Tá? Embora a maioria dos juízes tenha acolhido inconstitucionalidade em condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. Mas você pode pedir a condenação em honorários se quiser. Eu não coloquei nos critérios de correção que eu elaborei para esse caso, mas é possível que seja inserido por alguma banca, então é bom que você coloque que seja condenado o reclamante a pagar honorários advocatícios, a reclamada de 15% sobre o valor da causa, nesse caso. Ok? E a indicação das provas. Né? Pretende provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis no direito processual, especificamente pela prova documental, pela perícia técnica, que tem questão de salubridade, né? E pela oitiva, pelo depoimento pessoal do reclamante, que desde já se requer sob pena de confissão. Ótimo. Depois é só fecharmos. Né? Não tem valor da causa em contestação, tá bom? Lembre-se disso. O valor da causa é só na petição inicial. Coloquem assim no final o fechamento. Nestes termos, pede e espera deferimento, local 3 pontinhos, vírgula, data 3 pontinhos, a linha de baixo, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Bem, queridos alunos e alunas, essa foi a nossa aula para explicarmos o passo a passo da redação de uma contestação com base em caso simulado. Provavelmente ainda teremos alguma aula a mais nesse sentido também, com outro caso. Peço desculpas às vezes por correr demais na explanação, mas é para não ficar uma aula muito extensa e às vezes também a gente atropela um pouco, como eu voltei em alguns tópicos, justamente porque, como estou fazendo aí de cabeça, assim, de supetão, digamos assim,
fica um pouco mais complexo, mas quando você for redigir a petição, como eu já expliquei quando falei da petição inicial, você monta a estrutura da sua petição e coloca o que você pode alegar em cada ponto para que, na hora que for corrigir, não se esqueça de um ponto, na hora que for redigir, melhor dizendo, não se esqueça de algum ponto essencial que deve constar. Até porque você não precisar ficar riscando. Aqui eu não preciso riscar porque foi oral, mas você está escrevendo. Se você deixar de escrever alguma coisa lá atrás e depois lembrar, vai ser tarde demais. Tá bom? Um abraço para todos e aguardo na próxima videoaula. Até mais!